Olá, meu nome é Alex. Estamos mais uma série de devocionais na semana, onde essa semana é sobre o Espírito Santo. Primeiramente, para a gente meditar sobre isso, a gente tem que quebrar a visão que as pessoas têm sobre o Espírito Santo, dela ser uma força, um poder, uma áurea, uma fumaça, ou até um mais conhecido, um vento, né? Realmente que isso caia por terra, porque o Espírito Santo não é nenhuma dessas coisas. Como o Pai, o Filho, ele é um ser pessoal, onde ele tem pensamentos, tem vontades e tem sentimentos. Então eu gostaria de ler alguns versículos para que ele possa testificar em nós essa personalidade do Espírito Santo. Em Romanos 8:27 diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, como a gente pode ver, ele examina, né? Ele pensa, ele é um ser que pensa, ele verifica todo o nosso interior. Não é uma força que simplesmente fica pairando em volta da gente, uma energia, né? A gente pode verificar também em Efésios 4:30, onde diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristeçais, ele tem sentimentos, a gente não entristece um vento, a gente não entristece uma força, né? A gente entristece uma pessoa. Então, ele tem sentimentos, ele tem pensamentos e tem sentimentos. Vamos ver um outro versículo aqui. 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então ele reparte como quer, ele tem vontade, ele decide, né? Uma força não decide, um vento não decide. Vamos continuar, vamos ver mais algumas coisas aqui. Então a gente pode verificar também aqui em Atos 13:2, onde diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha só, o Espírito Santo fala, ele disse. Então, quando a gente fala da gente ouvir o Espírito Santo, a gente vai lembrar dessa questão aí, que ele fala, é um ser pessoal. Vamos seguindo para frente, mais um versículo aqui. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha só, o Espírito Santo ama pelo amor do Espírito Santo. Então são todas versículos que mostram o ser, quão pessoal é o Espírito Santo, tanto quanto o Pai e o Filho. E aí a gente começa dentro disso, perceber e entender e até se perguntar o porquê que o Senhor nos mandou o Espírito Santo. E mais uma coisa que deve ser quebrada. O Espírito Santo ele não veio para trazer para nós emoções, sentimentos, onde pessoas caem no chão, ficam girando, balbuciando, perdendo os sentidos. O Espírito Santo não veio para isso, ele não foi enviado para isso. E aí isso diz claramente no versículo, que em João 16:7-8. Em João 16:7-8 diz claramente o porquê que ele veio. Vamos lá? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém e que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, olha lá,
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha só, o Espírito Santo, ele não é aqueles momentos que as pessoas falam que tem um arrepio, ou que sentem estarem desgovernados. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas isso não é o Espírito Santo. Não, tudo aquelas emoções carnais, almáticas, isso tudo parte da alma, né? O Espírito Santo, ele é espírito. E ele veio para nos convencer do pecado e da justiça. Ele veio para nos consolar. Ele veio para nos testificar Jesus Cristo. Ele veio para nos ajudar a apontar a Jesus Cristo. Ele esteve desde o início com Jesus, com o Pai e com o Filho. Então ele é testemunha das coisas de Cristo. Ele testifica em nosso ser interior. Uma coisa que tem que ser entendida é que o Espírito Santo, ele é divino. No versículo anterior que eu li agora há pouco, Jesus, ele teve que ir para que o Espírito Santo descesse. Olha só, ele é o único que foi substituído pelo nosso Salvador, o nosso conselheiro, em algumas versões da Bíblia. Então, imagine, nós que naquela época os discípulos tinham aquele Jesus físico, né, palpável, até ele humano, com a sua humanidade, e depois com o seu corpo glorificado antes de ascender aos céus. Mas eles tinham eles visível. Aí a gente fica se perguntando, por que eu trocaria um Jesus visível, um conselheiro visível, por um invisível, né? Mas aí, naquele versículo anterior, ele diz que é necessário que eu vá, para que ele venha. Então, olha a grandeza, olha a particularidade e a responsabilidade do Espírito Santo, né? Ele veio aqui para nos, não somente para testificar, né? Para apontar a Cristo, mas também para nos arrependermos. Não há conversão se não for através do Espírito Santo. É Ele que nos constrange, é Ele que nos confronta, é Ele que nos direciona. Então é muito importante. Ele tem sido esquecido, né? Até tem um livro que eu li há um tempo atrás, que é muito bom até, o título desse livro é O Deus Esquecido. A gente tem esquecido, a gente tem muito dado ênfase ao nosso Pai, claro, ao Senhor Jesus, nosso Salvador, o Filho, mas não temos dado ênfase e a devido respeito ao Espírito Santo, até porque por ele ser um pessoal, se você verificar alguns na palavra, ele pode ser entristecido, né? Nós podemos também até negá-lo, né? Podemos abafá-lo. Então, ele é uma pessoa. Temos que ter entendimento que ele é uma pessoa que foi enviado para nos ajudar a nos arrepender, a amadurecer, a testificar as coisas que, através da palavra que realmente foi inspirada por ele, né? Pessoas dizem que a palavra foi escrita por homens, sim, mas inspiradas pelo Espírito Santo. E então, nesse devocional, o que a gente tem que entender, eu acredito, e até perceber como é o Espírito Santo nas nossas vidas. Como a gente vê ele? Qual é o tamanho do Espírito Santo, do Deus divino, né? Do Pai, Filho e Espírito nas nossas vidas? Como impactaria você pensar ou às vezes descobrisse que o Espírito Santo não mora dentro de você, que o Espírito Santo não mora dentro de mim, né? Se é Ele que nos leva ao arrependimento, que nos testifica, que nos faz nos arrepender, que nos leva a entender da justiça, o que é o pecado. Se você viesse a buscar, a perceber ou a meditar se o Espírito Santo não está dentro de você, como isso te impactaria? Não é verdade? Então, deixo aí essa pergunta, entendendo mais quem é e como age o Espírito Santo, como impactaria se ele não estivesse dentro de você, ok? Vamos orar? Senhor, neste momento eu agradeço, Pai, por esse presente maravilhoso que o Senhor enviou, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, eu peço perdão nos momentos que te entristeço, nos momentos que eu abafo a Ti, que não te ouço quando você fala, que tenho passado por cima. Sei que quando isso acontece, eu tropeço
Então, neste momento, te peço, Espírito Santo, que venha sempre estar me guiando nas orações. Até a própria palavra diz que nós não sabemos como orar, mas é a Ti, Espírito Santo, que nos guia, que nos direciona. Ensina-nos a orar, ensina-nos a amar, constrange-nos diariamente, confronta-nos diariamente para que nós possamos continuar no caminho do Senhor, porque neste caminho não há erros. E que você, Espírito Santo, que é onipresente também, está em todos os lugares, possa estar em cada um que está vendo este vídeo neste momento, tocá-los, trazer o consolo necessário, trazer o arrependimento necessário, trazer o encorajamento necessário, todos os seus tributos, que possa vir a liberar os teus frutos para aqueles que estão assistindo e que nós viemos amadurecer contigo até a segunda volta do nosso Senhor Jesus, nosso irmão. Como a gente sempre pede, compartilhe para que outras pessoas recebam. Toca sempre aí no sininho para se inscrever e sempre olha aí verificando nos canais quando tem novos vídeos, né? Somos pessoas falhas, pecadoras, mas que temos o nosso Senhor Jesus como o nosso Salvador, como o nosso molde perfeito. Então nós olhamos para Ele é o nosso alvo, então buscamos sempre crescer juntamente com os irmãos, juntamente com você que está assistindo, com o irmão que está do lado, para que nós viemos a nos aperfeiçoar para aquele que é perfeito. Então, se inscreva, sempre esteja olhando aí, compartilhando, para que todos nós viemos amadurecer e crescer juntamente com o Espírito Santo, né? E é isso aí. Um abraço a todos e que tenham um ótimo dia, uma ótima noite, seja qual seja o horário aí que você esteja assistindo. Até mais.